É com muita alegria que a gente começa aqui o terceiro podcast de uma parceria super importante para o campo da atenção psicossocial entre a UERJ, Secretaria Estadual de Saúde, com o fomento da ALERJ, através de 2 emendas parlamentares, para a gente poder discutir o cuidado em liberdade no território, no campo da atenção psicossocial. Hoje a gente está aqui com 2 parceiras da discussão sobre educação entre pares e vamos começar a entender um pouco mais sobre como isso se opera no território e junto com a parceria do Centro de Atenção Psicossocial para a garantia do direito do cuidado em liberdade, reconhecimento dos especialistas por experiência, que são os nossos usuários e que vivem a situação no território, e para que a gente possa também aprender com um processo de encontros que se referem a experiências que são únicas, singulares e que podem ter desafios complexos e muito diferentes quando a gente fala do cuidado em saúde mental dessa perspectiva. Queria muito agradecer a possibilidade de estar com vocês e passo a palavra para a Kátia, que vai começar a fazer algumas perguntas para a gente poder entender melhor que processo é esse. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. Obrigada, Karen. Então, de fato, eu também estou muito feliz. Hoje a gente está aqui com a Cleidiane, com a Marilene, e elas vão... que eu vou poder, assim, imediatamente já passar para que elas possam se apresentar. Mas antes, eu estava querendo dizer que a gente escolheu uma dinâmica para aquecer, né, a nossa conversa, para começar a nossa conversa, que é a proposta que eu fiz para elas, delas trazerem um objeto que lembrasse a infância ou a adolescência, que elas pudessem escolher esse objeto e trazer. Então, depois da apresentação, aí a gente vai ver quais são os objetos que elas trouxeram para a gente poder também continuar a nossa conversa. Então, eu vou passar a palavra para a Cleidiane agora. Olá, eu me chamo Cleidiane, eu tenho 35 anos, sou uma mulher preta, moro em Paciência. Sou facilitadora de suporte entre pares. Eu atuo no CAPS 3, Elisa Santa Rosa, que fica no território da colônia. Sou graduada em administração, graduando serviço social. Estou muito feliz com o convite e está sendo um prazer estar aqui com vocês. Poxa, legal. Cleidiane, agora Marilene vai se apresentar. Sim, eu sou Marilene Teixeira, eu tenho 57 anos, eu moro na zona sudoeste, Jacarepaguá, e eu trabalho como suporte entre pares no CAPSI Pequeno Rancho, em Sulacap. E é isso. Que bom. Então, e como é que... E esse objeto aí que vocês trouxeram, talvez a gente pudesse começar. Você quer começar, Marilene, a falar do seu objeto? Pode ser. Quando a Kátia me falou sobre que a gente ia falar, né? E eu falei para ela assim, cara, assim, passou um filme na minha mente, porque eu me lembrei da minha infância, né? Eu fui criada em casa de família, minha mãe trabalhava numa casa de família, minha mãe era doméstica, e eu trabalhava com a minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela sempre dizia para mim, né, assim, que a gente era uma vida, uma realidade muito diferente do que a gente vivia na nossa casa, aquela casa de família, né? E a minha mãe, todas as tardes, quando acabava o expediente dela do trabalho, ela vinha conversar comigo, ficava comigo, porque a gente dormia lá, a gente morava lá. E a minha mãe trazia livros que as patroas dela não queriam mais, né? E a minha mãe falava, você tem que estudar muito, você tem que ler muito, porque a vida que eu tô levando aqui, eu não quero que você leve. Né? Então, eu comecei a ter contato com os livros, né? E eu já estudava, né? Mas assim, eu tinha um hábito de toda vez que eu chegava, eu brincava com os livros, né? Então, quando a Kátia falou para mim, assim, alguma coisa da sua infância, claro, né? A gente tinha boneca, eu saía com a patroa da minha mãe para os lugares, teatro, eu sempre tive essa oportunidade de conhecer, né?
mas eu tinha uma experiência muito grande com os livros. Eu brincava com os livros. A minha mãe levava os livros para o quarto de empregada e eu ficava lendo o livro, brincava com o livro, brincava de casinha com o livro, botava um livro atrás do outro. Então, isso me trouxe assim, a memória. A minha infância foi com livro, né? E aí, quando foi a minha terceira infância, né, que de 6 a 12 anos, que eu já estava assim, com 10 mais ou menos, já estava no 5º ano, minha mãe casou e a gente saiu daquela casa de família e eu começava a frequentar a escola, né? E ali eu tinha um hábito de ficar no refeitório, conversando com as mulheres mais velhas, com as mulheres pretas mais velhas, que era igual a mim, que eu me identificava muito naquele lugar. E ali elas conversavam comigo, elas me ensinavam. E a minha infância, ela se remete a isso, né? Então, assim, não tem como fugir disso, porque o que ficou marcado muito para mim foi o contato com o livro, né? De ter um refúgio da minha mãe dizer que era importante que eu lesse bastante, é importante que eu estudasse bastante, é importante que eu aproveitasse a oportunidade, né, de estar ali. E quando eu estava lá na escola, né, que foi o ginásio, né, do 5º ano, 6º, assim, que eu fiquei naquela escola, eu queria ficar no refeitório, né, ajudando as merendeiras. Eu gostava de ficar ouvindo aquelas mulheres contando as histórias dela, e eu contava a minha, contava o que a minha mãe dizia, né, para mim. E foi isso. Que emocionante, né? É mesmo. E você, Cleidiane? Eu trouxe uma peteca, né? É uma figura muito importante, porque a minha infância foi um pouco solitária. Minha mãe trabalhava muito, meu pai também, e eu tinha uma irmã, né? Tenho uma irmã, o nome dela é Cleidineia. E essa peteca, aos finais de semana, aos domingos, minha mãe e meu pai brincavam com a gente. Era aquele momento de estar junto, que é um momento muito importante, aquele momento de troca, de afeto. E isso me marcou muito, né? E eu fico pensando que esse tipo de cuidado, esse tipo de troca, só me aproximava mais dos meus pais. Mesmo eles com pouco tempo, né, trabalhando muito, minha mãe doméstica, meu pai pintor. Minha mãe veio de uma infância também muito difícil, mas ela tentava trazer para a gente, né, uma aproximação aos domingos. Dessa troca, a gente ia para um parque que tinha bastante verde, e a gente brincava muito ali, se divertia. E como isso é importante, assim, dentro da minha construção como pessoa, esse afeto que eles tinham, mesmo com essas dificuldades. E essa é uma peça muito importante para mim, que é a peteca. Legal. Forte isso, né? Como isso marca, né? E é um símbolo, né? Dessa troca aí, desse afeto. Muito legal isso, Cleidiane, que você traz também. E como aí vocês duas são mães, né? Então, vocês não falaram, mas eu sei que são. Como é que é para vocês essa experiência, né? A experiência de vocês da infância de vocês e da maternidade, assim. Vocês acham que a maternidade remete, o fato de ser mãe, assim, remeteu vocês também a questões, assim, da infância de vocês? Como é que... Então, eu sou mãe, né, do Arthur, que é uma criança atípica. Ele tem 6 anos, ele tem diagnósticos de TDAH e autismo nível 2 de suporte. E linkar, né, a infância, né, com a maternidade é algo muito profundo, né? Trazendo a pegada que eu falei da peteca, né? Eu trago isso para minha vida com afeto. O afeto que eu tenho pelo meu filho, ele me dá a possibilidade de lutar pelos direitos dele, de acreditar num dia melhor, mesmo com as dificuldades que eu encontro. E essa troca, né, que eu tive com meus pais, mesmo com as dificuldades que eles tinham, né, dessa troca de uma vez na semana estar jogando, estar brincando ali comigo, estar, né, aquele coletivo ali familiar,
foi muito importante. E é isso que eu trago para maternidade. O afeto, essa troca, de acreditar em dias melhores, mesmo sabendo que ser mãe de uma criança típica gera muitos desafios, mas eu acredito muito no afeto que eu tive na minha infância, e por isso que eu consigo hoje enfrentar os desafios com a clínica do amor, que é o afeto. Legal. E você, Maria? Eu tive uma infância, né, difícil, no caso, porque a minha mãe, ela é sozinha, e aí ela teve que criar 3 filhos, né? E aí ela ficava comigo nessa casa de família e meus 2 irmãos lá. E, assim, ela fazia de tudo para poder ter afeto, né? Eu sentia que aquilo que ela podia me dar, porque é isso, né? A gente dá para o nosso filho aquilo que a gente pode, né? Era o afeto, sabe? Assim, lê, você tem que ser a melhor. Olha, educação na mesa. Ó, vai sair com fulano, vai sair com a dona Altina, você tem que obedecer. Filha, olha, não pode ser assim. Então, eu acho que a minha mãe, ela nunca foi de abraçar a gente, ela nunca foi de sentar e conversar. E, assim, de sentar para poder brincar, né? Mas ela ensinava, sabe? E ela falava, toda vez que ela falava assim, você tem que ler, você tem que estudar, olha essa matéria na escola, você tem que ser melhor, eu não quero que você vá parar em casa de família, eu não quero que você passe porque eu tô passando. Ela quase não tinha tempo, mas quando ela tinha tempo de falar, era para instruir. E o que eu trago para minha maternidade, né? Eu tive 3 meninas, né? Eu tenho a Ana Catarina, que é a minha filha mais velha, que tem 35 anos. Eu tenho a minha filha do meio, que tem 30 anos, que é a Isaiane. E eu tenho a Manu, né? É a Manuele Teixeira, que é usuária do Capsi, Elisa Santa Rosa, né? Que ela foi diagnosticada com, na época, síndrome de Asperger, né? E agora, né, autismo suporte 1. Mas ela é super militante, super de boa. Mas, assim, o que eu trouxe da minha infância para a minha maternidade? A instrução. Porque eu acho que é isso, né, Kátia? Eu acho que o que a gente foi ensinada, construída, eu acho que é o que a gente tem, né? Sendo que eu sempre fui muito de abraçar, né? Uma outra história, né? Eu consigo abraçar. Minha mãe não conseguia, minha mãe não consegue um abraço até hoje. Mas eu sinto o afeto dela nas instruções, porque até hoje ela me instrui. E o que eu levei para minha maternidade, das minhas 3 filhas? Instruir. Sabe, eu sempre fui de falar, você tem que estudar, filha, você tem que ser a melhor. Pô, vamos prestar atenção. Olha esse livro, você ainda não leu. Então, eu acho que é isso, né? A gente traz aquilo que nos foi inserido, né? Aquilo que montou a nossa história, fez essa construção dessa mulher preta. Hoje em dia, eu com 57 anos, né, fazendo a faculdade agora, né? Mas é um sonho de muito tempo, né? É algo que foi construído lá no passado. Ó, estuda, olha, lê, né? E agora que eu estou conseguindo, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a vida da gente é isso, é a construção, né? E o que a gente tenta passar nessa maternidade, né, com nossos filhos, é isso. É o que foi ensinado, que eu faço isso com elas até hoje. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu tô curiosa, tô ouvindo vocês e tô achando importante poder ouvir experiências diferentes de um mesmo processo. E aí, até fazendo um gancho com esse tecido de informações que vocês trouxeram, fico curiosa, como é que vocês chegaram no lugar que vocês estão hoje? Porque, sendo mãe de um paciente de CAPS, as duas são mães de usuários do Serviço de Saúde Mental da Infância e Adolescência e estão trabalhando com suporte entre pares, que é uma metodologia de apoio mútuo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessa construção a partir da vida de vocês e como é que isso está hoje, né? Porque a gente tem muitos desafios nesse campo e sabe que o apoio mútuo ele pode fazer diferença para a gente conseguir avançar nos desafios que a gente tem. Então, estou querendo ouvir vocês sobre isso também. Eu chego no CAPSI, né, de Nova Iguaçu, CAPSI 2, de Nova Iguaçu, com a Manu, com a demanda da escola, né? Que ela tinha, assim... Na época, a gente não tinha tantas informações, né? O que é TEA, o que é nível 1, nível 2, nível 3. Né? Ela passou uma situação na escola muito difícil e eu estava sempre na escola
né, na primeira infância dela, a escola dizendo que ela estava com... ela não presta atenção, ela é muito inteligente, muito rápida, mas muito imperativa. E a escola veio demandando isso da gente, né? Até que teve um dia que ela teve uma situação difícil na escola e ela entrou numa depressão, com 8 anos. E aí eu fui chamada na escola novamente, né? Porque ela estava muito botada e tal. E aí ela foi indicada para um psicólogo da escola, que atendia essa escola, e ele queria ver de perto, conversar. E ele ficou um tempo com a Manu, comigo, né? E atendia a Manu, conversava um pouco comigo e assim. E aí teve um dia que ele falou assim, olha, eu tô passando... Aí ele falou do CAPSI, né? Que eu não conhecia o CAPSI. Ele falou do CAPSI, né? Me explicou, olha, lá a Manu vai ter uma atenção, eu acho que eles vão conseguir atender a sua necessidade, porque aqui é particular, eu não estou conseguindo mais atender a comunidade, eu estou indo para outra cidade. E aí ele passou, deu encaminhamento para a gente, para a clínica da família, na época, para poder ir para o CAPSI. Então, eu chego no CAPSI assim, né, de paraquedas, sem saber de nada, né, e a Manu com uma importante depressão, uma criança, né, e era difícil para mim ver minha filha naquela tristeza tão grande. E eu chego lá e eu sou atendida ali, né? E aí ela passa um tempo, né? E aí eles falam que a Manu tinha que passar pela psiquiatra. Aí a Manu passou pela psiquiatra, ela avaliou a Manu e ela falou, realmente, ela tem um nível de suporte, assim, bem delicado e tal. E aí acontece várias coisas na minha vida que eu fui para Jacarepaguá. Então, eu tive que passar para o CAPSI Elisa, que era dessa região, 4.2, né, 4.0. E aí, eu começo lá com a Manu, nesse processo, né? E aí, eu sou chamada para assistir uma reunião de suporte entre pares. Eu não sabia, né? E aí, eu fui chamada por uma técnica que fazia essa reunião, que era familiar também, e aí conversou comigo e chamou para ali. E ali, para mim, foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas porque é tão curativo, sabe? Quando você vê várias pessoas falando da vida delas e encontra com a tua história também. Teve aquela troca. E aí eu comecei a entender. E assim, o suporte entre pares, esse trabalho de grupo, de pares, de troca, ele faz uma divisão. Ele consegue dividir o sujeito, a criança, né? O adolescente da mãe. Porque ele te leva a um protagonismo, você começa a entender o serviço, porque ali é muitas trocas, muitas dores, muito sofrimento e muita alegria, porque um vai curando o outro realmente, porque vai dando uma leveza para o teu caso, que você ouve casos muito piores que o seu. Eu costumo dizer, na minha reunião, que não é só na minha casa que cai goteira. E é mesmo assim, sabe? Porque é outras coisas. E eu começo a ter essa informação, esse conhecimento, essa troca, né, ali naquele lugar de troca mesmo de mães, né, de familiares. E depois de um certo tempo, ali, eu fui indicada para trabalhar como suporte entre pares, né? Eu fui chamada para poder trabalhar, eu fui indicada. E aí, quando ela diz isso para mim, que eu fiquei um tempo ali assistindo aquelas reuniões, aí ela fala para mim, cara, você tá outra pessoa. Você tá muito bem, porque eu cheguei bem botada como ela. Eu acho que é assim, né? Quando a gente vai começar a atender o familiar, você vê que tem uma ligação muito grande entre essa mãe e essa criança, entre esse cuidador e essa pessoa que é cuidada. Porque um adoece o outro, né? Esse grupo, ele acontecia toda semana? Como é que era? Esse grupo acontecia de 15 em 15 dias. E tinha muitas mães? Tinha muitas mães, pais também, avós, né? E a gente fazia um lanche, a Alessandra fazia um lanche. Primeiro era a Camila, depois era a Alessandra. E ela fazia um lanche. Eu ficava contando os dias para poder estar ali, porque era um dia de troca, sabe? E a gente saía dali leve,
sabe? Tinha vezes, muitas das vezes, o ambiente ficava meio que pesado com aquela história daquele outro, mas meio que vai te aliviando porque você quer ter um cuidado com aquele outro. Eu acho que é por isso que fala pares, sabe? Porque é isso, é uma troca. E eu ficava muito ansiosa para poder ter, e aí você se sente num cuidado de cuidar daquelas pessoas também. É muito interessante, Por gente. isso é o maravilhoso. suporte também, Por isso né? que fala suporte, Porque né? você passa a ser suporte para outros, né? Sim. Que são pares, que estão na mesma condição, né? De familiar ali Sim. do serviço. E isso tem efeitos terapêuticos, como você falou, né? Tem. Para mim, teve um efeito maravilhoso de eu entender que eu poderia sair daquele lugar ali de dor para curar outro, sabe? Para poder abraçar outro, para poder ouvir, né? Eu não sabia, eu nunca tinha tido essa vivência de saber que o que eu estou dizendo, né? Eu estou ouvindo. E eu consigo me organizar a partir do momento que eu falo. Sabe? E é verdade, é isso mesmo, é exatamente isso. Porque você vai falando e você vai se ouvindo. E quando o outro fala praticamente a sua história, você ouve de novo, mas você ouve de uma forma organizada. Isso é maravilhoso. Quantos encontros você acha que começou a sentir esse efeito? Depois de quantos encontros, assim? Você chegou e já percebeu que era um lugar legal. É um lugar legal, um lugar de troca, um lugar que eu consegui entender que não era só na minha casa que caía a goteira. Acho que eu vou levar essa história para a minha vida inteira, né? De você entender isso. Porque até você sabe do sofrimento do outro, mas enquanto não está próximo a você. Quando se faz uma roda, sabe? Que você começa a trocar um com o outro, aí você fica junto, você fica par. Sabe? Você fica ali meio que ligado e como suporte um com o outro. E aquilo vai dando um efeito maravilhoso, que eu não sei explicar, assim, eu levo para a vida, que para mim foi muito significativo tudo aquilo, sabe? Me fez querer estudar mais, sabe? Aprender mais, entender mais. Acho que é isso. E com você, Cleidiane? Como é que foi essa aproximação aí? Eu chego na clínica da família com uma demanda da creche, né? Onde o Arthur tinha um comportamento um pouco desorganizado. E a clínica da família me encaminha para o CAPSI. Até então, eu não sabia o que era CAPSI, né? Que é um centro de atenção psicossocial muito importante dentro da saúde mental. E chego naquele espaço querendo entender como funcionava. E fui muito bem recepcionada pela equipe do Heitor Villa-Lobos, uma equipe que me deu suporte, que teve uma escuta bem importante. Né? Cheguei muito abalada, depressiva, sem perspectiva de vida, com uma criança de 2 para 3 anos, onde a sociedade só apontava: essa criança, eu acho que essa criança é isso, eu acho que essa criança é aquilo. E quando eu me deparo com a equipe do CAPSI, eu fui acolhida, eu fui vista, né? Eles me enxergaram e olharam. Isso foi um passo deles importante. E, através disso, o Arthur foi participando dos turninhos, dos coletivos. E quando eu percebi, eu estava me fortalecendo ali, conversando com outros familiares, auxiliando outros familiares. E quando eu percebo, começou um grupo de suporte de pares, onde eu participei de 2 reuniões, uma roda de conversa muito importante, que você tem um olhar ali horizontal, pessoas que passam por experiências parecidas com as suas, e dependendo das experiências você percebe: nossa, tem uma dificuldade, mas também não é tanto assim, eu vou olhar para o outro, vou ajudar para o outro. E uma coisa que eu percebi, que no grupo que eu participei, no Heitor Villa-Lobos, na época, tinha mais mulheres, né? E eu fico muito pensativa sobre isso, né? Que a mulher, ela sempre está nesse lugar do cuidado. Isso é cultural e é uma coisa que me impacta bastante, mas era a maioria mulheres. E com isso, eu recebi um convite para participar do suporte de pares como facilitadora.
da equipe e eu fiquei muito feliz. Através disso, eu tive uma perspectiva de vida melhor, porque hoje ter um filho autista, né? Eu digo que é uma condição, não falo uma deficiência, porque é de tudo como eu olho para ele, como eu coloco energia para ele, que eu não vejo meu filho com limitação. Para você se inserir no mercado de trabalho é bem difícil, né? Porque o cuidado total é da mulher, então você precisa se virar e tudo mais. E o suporte de pares é um emprego apoiado, né? Isso é muito importante para gente, porque se tiver alguma demanda, algum imprevisto, você vai ser acolhido, você vai ser apoiado. Isso faz total diferença, né? Dentro do mercado de trabalho, dentro do meu perfil, que sou uma mãe atípica. E comecei a trabalhar no CAPCI 3, que é um CAPCI 3, né? Eles é Santa Rosa, que ele funciona 24 horas, 7 dias, 30 dias do mês, né? 365 dias do ano. Nós recebemos a atenção à crise, tem o AN, que é acolhimento noturno. Foi muito especial, a equipe também me acolheu super bem. Através do trabalho apoiado, eu fui me desenvolvendo, fui construindo o grupo. E o grupo lá também acontece de 15 em 15 dias. É um grupo diverso, mas também por mulheres, que é uma coisa que me incomoda. E é algo também que eu gosto de construir com elas sobre isso, né? Porque a gente não pode normalizar que o cuidado seja total e feminino, tem um sexo. E isso me incomoda muito, eu sempre falo isso no meu grupo. E é um grupo que é muito acolhedor, humanizado, sem julgamento. E através desse grupo, que ele é feito por familiares do CAPCI, né? Familiares, pode ser avó, pessoa que tem vínculo com o usuário. E através disso, quando a gente identifica alguma questão, porque é um grupo que as pessoas se sentem tão à vontade que elas pontuam coisas assim que elas não conseguem, às vezes, comentar com um técnico de referência. A gente pontua ali e, através dessa pontuação, a gente pode evitar certas questões. Teve uma questão muito importante, que foi uma familiar que ela estava muito mal e ela entrou em contato comigo, dizendo que não estava dando mais. E através desse vínculo, né, que é um vínculo horizontal, eu contactei a equipe, fizemos uma intervenção, né, que isso foi muito importante na vida dela. E essa é a minha experiência que eu tenho, né, do meu percurso, que está sendo construído cada dia mais. Eu voltei para o mercado de trabalho, que eu acho muito importante, é uma vontade que eu sempre tive, mas a sociedade não dá muita oportunidade, ainda mais tendo uma criança que tem uma questão que demanda. Eu voltei a estudar também. E o meu filho tem mais qualidade de vida, tá, assim, se inseriu em outros dispositivos. E é isso, o suporte de pares, ele me trouxe mais ânimo para mim, para minha vida e para as pessoas que participam dele também. Legal. E vocês falaram, né? Se falou aqui do suporte de pares fazer também, dar uma possibilidade de digamos, uma divisão, como a Marilene falou, entre a mãe e o filho, a filha, né? Porque é isso, as mulheres, não só mulheres, são sempre as mulheres que cuidam, né? Não só, mas majoritariamente na nossa sociedade, então tem esse lado, né? Do sistema patriarcal, né? Que é como se que a gente tem que mesmo questionar, como você falou, né, Cleidiane, trazer isso para o trabalho, né? Porque isso as mulheres elas acabam reforçando isso na medida em que elas acham que é só com ela mesmo, né? Então nem chama às vezes, né? Tomam para si de maneira como se fosse algo natural, né? Então, tem esse aspecto que eu achei muito legal que vocês falaram. E essa divisão, quando o familiar, no caso vocês, né, duas que a gente está aqui, ele começa a poder estar nesse lugar e também a trabalhar e a estudar,
Vocês acham que isso ajudou na condição do filho de vocês e da filha? Porque eu escutei um pouco que a Marilene falou alguma coisa por ali, que isso foi muito importante aí, porque a Marilene falou uma coisa assim, um adoece o outro, embora ninguém queira adoecer ninguém, mas quando a gente está muito sozinho, duas pessoas muito sozinhos, não precisa ter condição nenhuma, né? Não precisa ter nada, basta ser duas pessoas sozinhas, só duas pessoas, um adoece o outro, isso, né? E isso acaba acontecendo. Então, eu queria escutar um pouquinho vocês em relação ao impacto que teve, né? Assim, até para os filhos de vocês, o fato de vocês poderem estar olhando para outro lugar e fazendo outras coisas e pensando em outras coisas. Essa divisão, ela é primordial, porque quando você tá, né, só duas pessoas, como você citou, parece que é uma pessoa só. E você não sabe quem é a mãe, quem é o filho. E o suporte de pares, ele traz isso, que você, além de mãe, você é um sujeito, você é uma mulher, né? Você não só materna, você tem outras possibilidades. E através disso, eu pude enxergar isso, ser protagonista da minha história e ter o cuidado do meu filho. E com isso, é um espelho, porque eu vou desenvolvendo e o meu filho também vai desenvolvendo, né? Eu vou adoecendo, meu filho vai adoecendo. Então, quando você percebe que dentro do grupo existe essa possibilidade, porque é algo que você não percebe, porque você não consegue identificar, mas por isso que o grupo tem esse formato que precisa ser um círculo para você olhar para todo mundo horizontal, isso faz a diferença. E você ouvindo relatos ali, você tendo pessoas que estão te escutando sem te julgar, isso te dá mais força para você conseguir receber ajuda também. Posso perguntar? Entre uma e outra, eu fiquei curiosa se a experiência do suporte entre pares só acontece dentro do CAPCI, se ela se multiplica para outros ambientes. Vocês se encontram fora, se as mães, umas apoiam mutuamente a outra, né? Ou mãe, pais, avós, em outras situações no território mesmo. Fiquei curiosa um pouquinho com isso. Então, lá no dispositivo CAPCI 3 ali de Santa Rosa, o grupo ele acontece dentro do CAPCI e também em outros locais, como no museu, né, da Colônia, que já aconteceu, o encontro. Tem uma praça também que eu já fiz um grupo lá. E também teve agora um passeio no Ritali, que é onde o grupo de suporte de pares participou. Também aconteceu na Horta Companhia, que fica próximo ao Elisa. Ele é um modelo que ele pode ser feito dentro do dispositivo ou fora do dispositivo. Mas o intuito também é esses familiares ter o protagonismo de estar fazendo as coisas, se inserindo ali na vida, né? Que eles acabam fazendo amizade entre eles. Quando eu vejo, estou recebendo foto das familiares. Olha, tô aqui na praia com a fulana. Olha, eu tô fazendo isso. Isso daí que faz o sentido pro suporte de pares. Ele acontece dentro e acontece fora. Mas a autonomia desse familiar, que ele tem essa dificuldade de se inserir na sociedade, por ter uma criança que tem alguma questão, porque tem a questão realmente do preconceito, e a dificuldade de se inserir, eles tomam um caminho, eles percorrem o caminho pela vida deles. Isso que é mais gratificante. Então, acontece isso de poder virarem amigos, amigas, e uma dá suporte para outra em outros momentos independentes, né? Momentos de lazer, como você falou, né? Sim, isso é muito interessante, porque a maioria dessas familiares, elas não têm rede de apoio, não têm amigos, as pessoas somem, a maternidade atípica, ou ela é muito solitária. Quando elas estão entre pares, elas têm mais força, e isso faz total sentido no trabalho. E é muito gratificante ver um familiar que chegou depressivo, sem perspectiva, assim como eu cheguei também no serviço, eu me vejo, né? E tá pra vida. Tá pra vida, né? Ser o dono da sua história. Isso é gratificante.
Eu acho que é isso. E quando eu falo assim, protagonismo, é muito interessante, né, que quando eu chego, que começo a participar do grupo, começo a reaver a minha história, né, ouvir e conseguir me organizar, a gente leva isso para casa, né? A gente leva isso para casa, a gente leva para o cuidado, né? E aí eu consegui também fazer com que a minha filha, a Manu, se protagonizasse também, sabe? A história dela, sabe? De conversar com ela sobre as diferenças, sobre as dificuldades que ela estava tendo, que nós somos únicos, nós temos nosso jeitinho, apesar de, mas você consegue. Né? É isso, né? Eu acho que quando é construído com essa mãe, com esse familiar, ele também vai construindo o filho, ele vai construindo essa pessoa que está sendo cuidada, né? Porque quando eu retorno para os meus estudos, né? Que eu entro num vestibular, né? Com mais de 20 anos sem estudar, a Manu, ela vem estudar comigo. Eu acho que é muito interessante isso, sabe? Esse vínculo, essa retomada da vida. Eu vou botar essa história como retomada da vida porque é isso mesmo, tá? É uma retomada. Parece que eu retomei a minha vida, que estava lá atrás, que estava parada, que estava adoecida, sabe? Para poder viver uma nova história, viver o meu protagonismo. E com isso, levei ela junto, né? Para essa história, para construir. E quando a gente soube do resultado, né? Ela ficou muito feliz por mim, sabe? É assim, é curativo mesmo, né? Vocês duas estudam psicologia, é isso? Não, a Manu, ela tá terminando o ensino médio e eu tô. Mas só que ela é muito inteligente, né? Muito. E aí ela consegue me ajudar, sabe? Ela consegue ficar feliz com a minha história e consegue se protagonizar também. Hoje em dia, Manu faz Jovem Aprendiz, gente. Ai, que Manu legal. faz Jovem Aprendiz, ela mesmo fez a inscrição dela. Ela me convocou, mãe, tem que ir na reunião. Aí, reunião de quê? Mãe, porque eu fui selecionada como Jovem Aprendiz, você tem que ir na reunião e tal, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi tipo como que eu posso dizer? É algo de construção, sabe? Para a vida mesmo, né? Então, ela consegue ter ali... Ela entender que ninguém é igual a ninguém. Nós temos, né, nossa subjetividade, nosso jeitinho. Temos a nossa maneira de se inserir na vida, né? A gente tem essa troca, eu e ela, porque ela tem algumas dificuldades, que a gente consegue essa troca, mas eu consigo dizer para ela, né? E me dizer, porque é importante eu dizer para ela e me dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Você vai conseguir, filha. Sabe? E aí ela está fazendo o Jovem Aprendiz dela, está indo para a escola, né? Está terminando o ensino médio. E aí a gente está assim para a vida, né? E eu consigo, com a minha história, protagonizar outras mães, outros familiares. Porque teve umas 2 mães que veio falar comigo, como que você conseguiu passar nesse vestibular? O que você fez, sabe? Poxa, eu falo, você consegue, faz. É muito bom poder te ouvir. Espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente aqui possam... elas podiam estar vendo vocês, né? Como é bonito ouvir e ver vocês falando de histórias que são histórias eu não sei se eu gosto de falar a palavra superação, mas assim, história eu acho que é até um pouco mais do que isso. É história de compreensão de um processo, de garantia de direito, de reconhecer que vocês têm direito a essa escuta, de reconhecer que vocês podem fazer vestibular com 57 anos e fazer psicologia no 3º período hoje, né? Então, assim, isso acho que é reconhecer que pode, né? É um dos efeitos mais incríveis do que eu estou ouvindo aqui de vocês. E aí, queria agradecer muito, dizer que foi muito importante para mim poder ouvir esses relatos e queria, eu não sei se a Kátia quer perguntar mais alguma coisa, pedir para vocês deixarem algum contato para as pessoas que estão ouvindo, para a gente poder também multiplicar isso de outras maneiras. Sim.
Eu não quero, assim, fazer mais nenhuma pergunta, mas também quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom escutar vocês. Eu acho que, e para todo mundo que está nos escutando, né? É isso, a nossa ideia com esses podcasts é que a gente possa difundir essas experiências, né? De um jeito maior, mais amplo, né? E aí vocês estão trazendo essa estratégia aí de cuidado, né? Que a gente tem era só nos CAPs e há pouco tempo que os CAPSIs conseguiram, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a estratégia de suporte entre pares com adolescentes, que isso eu acho que também vai ser muito importante pelo impacto que a gente vê que tem quando a conversa é de adolescente com adolescente, né? Para a gente trabalhar, né? O acolhimento dos adolescentes e o acompanhamento dos adolescentes, enfim. Mas é isso, queria agradecer e aí vocês deixem o contato de vocês aí. Claro, Kátia, Karen, mais uma vez gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história de vida e do projeto Suporte Entre Pares, que é algo fundamental. Não consigo falar mais da Cleidiane sem falar o suporte de pares, porque eles estão linkados, né? E o meu contato o Instagram é clay, com y, ponto, sz. Eu gostaria de agradecer muito a Kátia. A Kátia, ela tá com a gente toda semana na supervisão e eu me espelho na Kátia. Eu fico vendo a maneira dela falar, assim, com todos os técnicos da equipe, que são muitos, né? Entre eles médicos, psiquiatras, psicólogos. E eu vejo a calma dela, né? E eu fico assim, eu quero me referenciar, eu quero ser uma psicóloga igual a ela. Muito bom. E, assim, eu também não me vejo, eu não encontro a Marilene Teixeira sem o suporte entre pares. Fez um marco na minha história, foi o divisor de água, foi aonde que eu tive voz. Eu acho que isso é tudo. Eu acho que quando o familiar chega nesse serviço e quando ele encontra uma pessoa que consiga ouvi-lo, sabe? E consiga entender, né, esse sofrimento. E quando ele encontra uma pessoa que vem de onde ele veio, tem um sofrimento como ele, fala igual ele, pode estar nesse lugar como ele, eu acho que isso faz total diferença na vida dele. Né? Então, eu acho que o protagonismo vem daí. Eu acho que essa descola, né, do familiar e o usuário é isso. Melhora no tratamento até mesmo com os outros técnicos. Eles indicam o suporte entre pares. Eu acho que isso é maravilhoso. Olha, que dia vai ter reunião que eu estou indicando esse familiar. Então, eu acho que isso faz a total diferença. Então, eu só tenho que agradecer, né, a Kátia, agradecer você, agradecer a todos que estão ouvindo, né? Que eu posso compartilhar a minha história. E a gente está aí, né? E o teu contato, Marilene, você tem algum? O Instagram da Marilene é Marilene Teixeira. Vou fechar, queria muito agradecer. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Karen, uma mulher branca, aprendente de tanta coisa maravilhosa. Estou muito feliz de estar com vocês são muito inspiradores. A Kátia também é muito inspiradora para mim, Marilene. Imagina. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada. Eu agradeço.